Olá, meus queridos. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Desculpem, eu fiquei uns dias sem gravar, mas estava acamada. Acontece, né, com esse tempo, tá frio, muito frio, e vem aquelas gripes fortes e tudo mais, né? Isso acontece. Primeiro, quero agradecer novamente a todos os novos inscritos do canal, as mensagens lindas que vocês deixam. Olha, vocês não fazem ideia do quanto isso muda a vida de uma pessoa. Eu sempre falo, gente, uma palavra mata, uma palavra salva. E eu fico sem palavras para dizer, para agradecer cada um de vocês. Eu já falei, eu vou pegar um papelzinho, vou anotar o nome de cada um aqui. Eu vou sair falar o nome de cada um, porque vocês merecem. Vocês merecem toda a atenção, todo carinho, todo amor. Porque vocês são pessoas que têm todas essas qualidades. Meu muito obrigada, de coração mesmo. Bom, gente, vamos começar a história de hoje. Tem muita história para contar. Mas como eu falo para vocês, né? Eu conto do meu jeito, eu não vou ler, eu acho fica muito mecânico. Não, cada um faz o seu jeito, cada pessoa faz do jeito que assim lhe for melhor, né? É o meu jeito, é falar assim. Eu gosto de ler, de entender e falar como se fosse um dedo de prosa. Tô tendo um dedo de prosa com vocês. Que aí depois vocês deixam nos comentários o que vocês acharam da história. É um dedo de prosa. É aquela coisa íntima, como teve um inscrito que colocou, né? Uma coisa íntima que a gente fica ali sentado numa roda, né? Parece que em volta de uma roda e um vai falando a história, histórias que acontecem, histórias da vida. Eu achei esse comentário dele assim muito legal mesmo. É assim que eu me sinto, contando pra vocês uma história como se fosse a gente estivesse numa roda de prosa, dedinho de prosa. Então nós vamos contar a história hoje da Laura e da Isabel, tá? São duas irmãs. São duas irmãs. Óbvio, gente, que quem conta essa história é outra pessoa, a qual eu tento, pede para que não conte, nem nome fictício às vezes não quer nada, só fala, conta a história que aconteceu com a minha tia, com a minha prima, com a minha avó, com a minha, enfim, com alguém da família, ou alguém próximo, ou uma amiga, ou coisa parecida, tá bom? Então, sabe-se que eu vou contar a história da Laura e da Isabel, tá bom? Duas irmãs. A Laura era a mais velha, né? E tinha outros irmãos, óbvio, mas o foco são as duas. A mãe da Laura nunca escondeu a predileção, né? A filha predileta dela era a Isabel. Isso ela nunca escondeu. Eu não sei se ela nunca escondeu, assim, não tinha o que esconder, ela escancarava, é minha filha predileta, é isso e acabou. E ponto. Então, a Laura já estava acostumada a receber da mãe um tratamento diferente. Era muito hostilizada pela mãe. Tudo que ela fazia, a mãe criticava. Tudo, gente. Coisas assim que eu falei, nossa, mas isso é só um detalhe na vida de alguém. A mãe criticava. Passava um batom, tá parecendo uma palhaça. E por aí vai, gente. Olha, enfim, se eu vou falar tudo, o vídeo fica gigante. A Laura já estava acostumada com isso. A gente se acostuma até com coisa ruim, né, gente? Infelizmente a vida é assim, a gente se acostuma até com coisa que nos fazem mal. A Isabel era o contrário. Tudo que a Isabel fazia era lindo. Tudo que a Isabel queria, ela tinha. Tudo que a Isabel era a filha dourada, como depois eu pesquisei muito sobre mães narcisistas, esse tipo de coisa, era a filha dourada, se chama assim, né? Naquela época, gente, isso não existia, isso não era nem, eu nem sei se isso era estudado.
essa época. Ou se não era do círculo ali dessas pessoas, né? Elas não conheciam determinadas chamados terminações clínicas, médicas, né? Elas, ou psicológicas, psiquiátricas, elas não sabiam. Então, hoje a gente sabe que isso é uma mãe narcisista. Ok. Tá aí muito relato de mãe narcisista. Mas o que acontece? Ela tratava a Laura muito, muito mal. Sempre. A Laura, gente, nunca teve um aniversário na vida dela. Ah, Raquel, mas tem muita gente que não tem aniversário. Sim, tem. Imagine naquela época, né? As pessoas eram mais humildes. Ou se não eram, enfim, acontecia de não se festejar por questões financeiras. Mas não era o caso delas, entendeu? Não era o caso da mãe da Laura e da Isabel. O pai não apitava, não falava nada. Era um homem que era subserviente da mãe dela. Fazia o que a mãe dela mandava. E ponto. E acabou. E assim era a vida das duas. Cresceram. Sempre a Isabel tendo tudo, a Laura não tendo nada. Assim, a ponto, gente, a Laura, ela estava estudando e pediu para a mãe uma quantia, uma determinada quantia para pegar um ônibus, gente, para poder. Ela trabalhava assim, mas às vezes o dinheiro não dava um mês inteiro, né? Então, assim, ela pedia para a mãe determinada quantia e a mãe falava que não tinha. Ah, eu não tenho. A Isabel, já sabendo que era predileta e tudo mais, talvez por uma maldadezinha, talvez não, era maldadezinha mesmo, pedia pra mãe, mãe, me dá o mesmo valor que a Laura havia pedido, me dá não sei o quê. A mãe prontamente, meu amorzinho, meu bebezinho, e dava pra menina. Histórias que são difíceis de contar, tá bom? A revolta chega. Eu não consigo ser imparcial, não, gente. Me desculpe, mas eu não consigo ser imparcial. Não dá. Não dá. Eu me ponho na pele da pessoa, pelo amor de Deus. Mas a Isabel tudo queria e tudo tinha. Assim era a vida dela. E assim era a vida da Laura. Não tinha nada e tinha que ficar usando de migalhas. A comida também. A melhor era para Isabel. O nada era para a Laura. Só que a Laura era uma moça bastante inteligente. Apesar de tudo, ela sabia separar as coisas, entende? Eu sempre falo, isso é inteligência emocional, você separar as coisas. As pessoas que ela trabalhava não sabiam que ela tinha uma vida desse jeito, nem imaginavam. Né? Ela tinha uma vida tranquila, todos achavam, porque ela emanava muito amor, muita luz, muito, sabe? Ela era uma pessoa diferente. Talvez por isso a mãe não gostasse, vai saber. Ela era uma pessoa diferente e sempre sorrindo, e sempre educada com todo mundo, muito amável, muito querida com todo mundo. Ela trabalhava num mercado de caixa, né? Ok. Bom, gente, ela era uma pessoa assim, bacana, enfim. E ela chamou a atenção do filho do dono desse mercado. Que me foi solicitado para nem nome fictício não dar. Ok, não darei nem nome fictício. O que acontece? O filho do dono desse mercado se apaixonou pela Laura. Nossa, se apaixonou e tudo, e foi recíproco e tudo bem, gente, acontece, é normal. Ok, é uma vida, é uma jovem. Vai namorar, vai ter seus amores, e aí vai. Só que ela tinha medo de contar pra mãe dela. E ela ficou enrolando esse rapaz pra apresentar pra mãe dela, pra família dela, né? Porque ela sabia que lá vinha chumbo grosso, conhecia as peças. E aí ele falava, não, eu tô gostando muito de você e eu quero levar isso a sério. Eu tô com vontade de levar isso a sério mesmo. Ela, não, vamos deixar pra depois, vamos dar né? E ia protelando, né? Adiando a situação. Até que ele falou assim, Laura, qual o problema? Você é comprometida?
Você tem um compromisso com alguém, não quer dizer algo parecido? Ela falou, de jeito nenhum, imagina, não tenho. Então, ela, quer dizer, ela sentiu, a Laura, como se parecia que ela estava escondendo alguma coisa do rapaz, do namorado. Não era um caso, ela estava escondendo, mas a família dela, né? Ela já sabia como ia ser. Tá, ela se encheu de coragem, um dia contou pra eles, pros pais e tal. Aí a mãe falou, nós queremos conhecê-lo. Ela já estava morrendo de medo. Já estava morrendo de medo de levar o rapaz na casa dela. Porque ela ia ouvir críticas e eu ouvia a mãe dela chamando ela de tudo que presta, que não presta. Enfim, dá aquele medo, né, gente? A gente fica... ela era uma pessoa traumatizada com a família. Ela já tinha esse trauma. Então é normal. Aí o que aconteceu? Ela levou o rapaz pra, sei lá, almoçar na casa dela. Só que não, a mãe dela adorou o rapaz. Nossa, Laura, você acertou. Sempre com uma frasezinha pra alfinetar. Você acertou dessa vez como? Se foi o primeiro namorado dela. Né? Já jogou essa. Você acertou dessa vez, até que enfim você traz uma pessoa bacana. Como? Se era o primeiro namorado dela. Mas ela ficava quieta. Sabe, tem coisas, gente, que realmente eu entendo, não dá pra rebater, não dá pra ficar batendo em ponta de faca, não dá. Aceita, fazer o quê? Você não vai mudar, só se você não morar mais com essa pessoa. Pois bem, eles terminaram se gostando cada vez mais, aquilo foi progredindo cada vez mais, porém, entretanto, todavia, vocês já até imaginam, né? Acho que vocês já imaginam. Quem é que ficou encantado pelo príncipe? Isabel. Isabel ficou encantada por ele. E falou, sabe, como? Falou para a própria irmã. Como ele gostou de você e não gostou de mim? Como isso? Como aquilo? E a mãe adoçava. Falava, também não entendi. Eu também não entendi, porque ele combina muito mais com a Isabel. Ouvi isso de uma mãe, né? De estranho a gente até entende, né, gente? Mas de mãe é difícil, não deve ser fácil. O quanto essa Laura foi forte. Tá. E a mãe e a Isabel ficavam jogando isso na cara o tempo todo da Laura. Como pode, como pode, como pode, como pode. E toda vez que o rapaz ia à casa da Laura, que era da Isabel também, a Isabel vivia se insinuando pra ele, e, enfim. Não dava certo, porque ele não gostava dela. Ai, que legal, achei isso maravilhoso. Não dava certo, ele não dava a mínima pra ela. Num determinado momento, ali, na frente de todo mundo, sem a Laura perceber, ele falou assim, pediu a mão. Naquela época era assim, tá, gente? Pediu a mão formalmente da Laura em casamento. Nem a Laura esperava por aquilo. Ela aceitou. A mãe virou e falou assim, tem certeza que você quer casar com ela? Só conta a história, Raquel, só conta a história. Mas a pessoa já sabia que eu sou assim, né? Já vi outros vídeos e sabia que eu sou assim. Então, ela falou, não, eu aceito. Ela já era maior, né? Maior de idade. Falou, eu aceito, sim, casar com você. Aí o pai, né, que era... tá, tudo bem, que bacana, vamos casar e tal. Enfim, casaram. Um casamento simples que foi feito pela família dele. Que a mãe dela não moveu uma palha para ajudar a filha. De jeito nenhum. Quem quer também, né? Aí eles casaram, né? E moravam numa casa que o pai dele, né? O pai dele tinha possibilidades, deu ali era uma casa, gente, de frente, assim, totalmente de frente, tinha um terreno, assim, até chegar ao portão, mas não era, a casa era mais próxima do portão, né? E tinha uma coisa que a Laura amava, que era um jardim. O noivo dela
fez um jardim para ela, porque sabia que ela gostava, a sogra dela adorava ela, todos gostavam muito dela. E aí fez aquele jardim lindo, né, maravilhoso para ela e tal, e ela, nossa, ficou encantada, ela estava começando a ser tratada como gente, né, ser tratada com amor, com carinho, que é o mínimo, né, que você faz por um ser humano. Determinado dia, ela casou, né, casou com esse rapaz. Aí ela acordou pela manhã para trabalhar. Ela não trabalhava mais como caixa, ela estava fazendo faculdade, né? Ela já estava estudando. Né? Então ela era técnica de uma profissão. Ela foi trabalhar. Não era aquela dondoca, que só porque o marido é filho de um homem que tem um supermercado e tudo mais, ela vai viver ali. Talvez a Isabel fizesse isso, mas ela não, ela trabalhava, tá? Para ela isso era importante. E aí ela saiu, quando ela saiu para trabalhar, ela abriu a porta da casa dela e viu no quintal, olha, acho que uns 30 caranguejos estavam no quintal dela. Falou, o que é isso? O que é isso? Não tinha esgoto ali perto, ou mangue, ou coisa parecida, assim, aberto para que aqueles né, caranguejos ali se alojassem no quintal dela. Ela falou que era uma quantidade tão significativa que impedia a Laura de andar ali e chegar até o portão e poder sair. Bom, ela pacientemente, com toda a paciência do mundo, pegou, se aproximou, e ela era muito devota de São Sebastião. São Sebastião é aquele santo católico que tem bastante flechas pelo corpo. Acho que é pelo sofrimento que ela tinha na vida dela, né? Ele tem bastante flechas pelo corpo. Ela era devota desse santo, São Sebastião. E ela fazia ali a oração de São Sebastião e ia tirando todos os caranguejos dali, ia tirando dali aqueles, né, crustáceos, né, e ia tirando todos eles. Conseguiu limpar, mas eles meio que acabaram ali com o jardim dela, mas ela falou que o momento aqueles seres foram parar ali no quintal dela, porque ela não ouviu nada de madrugada, não ouviu, né? Como ele foi parar ali? Eles foram parar ali, mas foram. Gente, depois disso, dado alguns dias, as coisas começaram a ficar complicadas na vida da Laura, né? Ela estava, à época, em gestação, mas perdeu. Estava no início, né? E perdeu. Perdeu, talvez pelo susto também, né? Mas, enfim, vai saber. Perdeu. O emprego que ela trabalhava teve algum problema na empresa e ela foi demitida. Até o supermercado ali do sogro dela não estava bem, não estava indo muito bem. As coisas começaram a dar para trás, gente, começaram a dar para trás. Tudo foi dando errado na vida dela, mas ela era muito devota de São Sebastião. Era muito devota, sempre orando, sempre não sei o que e tal. E certo dia, ela foi à feira, né? Foi à feira, o marido começou a ficar doente. Ela foi à feira para comprar algumas coisas, para fazer um chá, alguma coisa para o marido. E encontrou um feirante que acenou para ela e falou: dona Laura, tudo bem? Ela falou: tudo bem, tá. E ele falou assim: e a senhora gostou da caranguejada? Ela falou: como assim? Ela chegou perto dele. Ela era muito esperta, lembrem, né? Ela era muito esperta. Ela falou assim: gostei muito da caranguejada.
obrigada, o senhor pelo presente, né? Que ele falou, presente nada, foi presente da sua irmã, a Isabel, né? Sua mãe. Deram esse presente, quer fazer sua caranga ali, estava próximo do seu aniversário, nem estava, não estava nada próximo do aniversário dela. E fizeram ali, e falou que ia fazer uma caranguejada pra você. Ela, tá. Gente, eu sempre digo que não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. Um dia vai ser revelado. Ela falou, tá bom. E aí foi. Conversou com pessoas que entendem desse assunto, né? Sempre tem, gente. Nessa época, sempre, naquela época, hoje em dia acho que menos. Mas antes, né? No passado, sempre tinha ali por perto da tua casa uma benzedeira ou uma pessoa que tem a crença. Acho que as crenças eram mais fortes. Hoje em dia, com a tecnologia, as crenças diminuíram um pouco. A não ser se o IA começar a fazer esse tipo de coisa, né? Mas acho que o IA não tá preparado para isso. Por isso que eu falo, nem tudo o IA vai poder substituir o ser humano. A não ser se já fizerem ele com essa maldade, né? De fazer essas coisas contra os outros. Mas eu acredito que não. Mas enfim. Ela conhecia uma senhorinha lá, né? Já de... Ela que fala, como é que fala? Bucho virado. Que ela cuidava de crianças que tinha bucho virado. Eu não sei exatamente o que é isso. Se vocês souberem e deixar nos seus comentários, eu agradeço. Eu li alguma coisa, mas eu falei, o que é bucho virado? É alguma coisa do estômago? Eu não entendi muito bem o que significa esse termo bucho virado. Essa senhora cuidava dessas crianças que tinham bucho virado. E ela contou pra ela. Olha, fulana, aconteceu isso comigo, não sei o quê. Falei, não, e contou a história toda pra ela. Ela falou, sei. Eu sei. Ela falou, olha, eu não gosto de mexer com nada disso. E eu também não quero vingança, eu não quero fazer nada de ruim. Eu só quero que elas me deixem em paz. É só isso, que elas vivam a vida delas e me deixem em paz. E tudo que eu fizer pra ela, eu quero com amor. Porque é o que eu tenho pra dar. Se elas têm essa maldade pra me dar, eu tenho só amor pra dar pra elas. Aí essa senhora falou assim, pode deixar, minha filha, pode deixar. Eu vou te ensinar uma coisa que você vai fazer com amor. Você vai fazer com amor e elas vai deixar você feliz. Deixar você em paz, né? Ensinou pra ela fazer uma espécie de arroz. Vamos falar aqui que é um arroz doce. Não foi um arroz doce, mas diria que fosse. Bem doce, bem adocicado e tal. E levasse para elas. Ela falou, mas leva num dia que você está acostumada a ir à casa, porque elas são espertas, elas vão perceber. Porque elas já fazem esse tipo de coisa. Então, você vai levar num dia que elas não percebam, que elas nem passam pela cabeça delas, como se fosse um domingo que você vai almoçar. Ela falou, eu não vou, quase não vou na casa delas, é muito difícil. Ela falou, mas elas vão na sua? Ela falou, muito. Frequentemente elas vão pra curiar, gente, pra querer saber da vida do outro. Tá bom. Aí, a Laura fez o que essa senhora mandou. Um doce, uma espécie de doce, né? Ali, orando a oração de São Sebastião, fazendo, né? Tudo, com muito amor, que ela não queria devolver o mal com o mal. Ela queria devolver o mal com o bem. Isso é ser inteligente, tá? Isso é ser inteligente. Porque o mundo roda e fica mal com mal, não dá em nada. Devolva o mal com o bem, por pior que seja. Porque eu lendo a história dessa moça, o que ela sofreu, ela tinha tudo pra ser uma revoltada da vida, e não é. Muito pelo contrário, uma pessoa boníssima, uma pessoa gentil, amorosa, carinhosa, uma bem senhorinha mesmo, né? Mas ela não pagou o mal com o mal, ela fez o bem. Ok. Deu o doce pra
Elas foram lá, as duas, né, mãe e filha, sempre desfazendo as coisas dela, da comida dela, não sei o que, não sei o que. Aí, depois almoçaram lá, ela deu o doce para elas. E com aquele pensamento, coração. Vocês vão me deixar em paz, tô pensando, me deixa em paz, me deixa em paz, muito amor, muita luz, muito isso, muito aquilo. Comeram aquilo, elogiaram. Ela falou, opa, já deu o primeiro passo, ela já teve fé, gente, já teve fé, porque elas nunca elogiavam nada que ela fazia, sempre estava muito salgado, sempre estava sem açúcar, ou salgado demais, ou sem açúcar, ou papado, ou sempre tinha um defeito a comida dela, qualquer coisa dela. Lembrando que Isabel, solteira, estava, Isabel, acho que os homens corriam dela 3 dias, né? Mas ela queria ela ficou encantada pelo marido da Laura, né? Mas não deu certo, não. Aí o que acontece? A Laura entregou isso pra elas com muito amor, com muito carinho, com todo jeito. Tá? Enfim, elas comeram. Ai, que delícia! Nossa, que gostoso! Ai, que bom, gente! Que bom! Ela sentiu assim, ai, deu certo. Deu certo, porque a primeira vez que elas elogiam uma coisa que eu faço. Então deu certo. Deu certo, gente. Ela entregou aquilo com muito amor para que elas esquecessem dela, esqueçam que eu existo, esqueçam a minha vida. E o que começou a acontecer? As coisas começaram a voltar. A Laura começou, surgiu uma nova vaga para ela em outro lugar, o mercado passou pelaquela crise, as coisas foram acalmando, o casamento dela, que estava tendo um pouco de atrito, voltou ao normal e tudo mais. Tem coisas, gente, que a gente não explica. Ah, pode ser uma coincidência, mas é coincidência demais, né? Como eu falo, eu não sou cética, eu acredito. Se as pessoas me mandam alguma coisa, eu vou ficar dizendo aqui, ah, mas gente, isso tem explicação. Para. Eu não gosto de cético. Eu já falei que eu tenho preconceito com céticos. Eu já falei, se você não acredita, respeita. Só respeita. Precisa acreditar. Não precisa acreditar em nada. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas respeita a história do outro. A história do outro não é a sua. Não foi você que passou na pele tudo isso. Então só respeita, amigo ou amiga. Só respeita. Só isso. É o mínimo. Quem quer respeito, se dê respeito. E dê respeito ao outro. Tá bom? Belezinha? Joinha? Obrigada. Então, gente, só que aconteceu uma coisa que a Laura não queria. A mãe dela começou a ficar doente. Uma doença ruim, né? Uma doença ruim. E a filha maravilhosa, linda, espetacular, que é a Isabel, não tinha paciência nenhuma com a mãe. Nenhuma com a mãe. E terminou colocando a mãe numa casa de repouso, assim. Não era uma clínica psiquiátrica, não. Uma casa de repouso mesmo. A mãe dela ficou doente mesmo e tal. A Laura, eu falei assim, olha, eu acredito que todo o mal voltou para elas. Vai ver quanto tempo elas estavam fazendo maldade com os outros. Vai saber. Talvez a Laura foi uma das. Mas vai saber quanto tempo elas estavam fazendo mal para os outros. A gente não sabe. Nem a Laura sabe. Mas a Laura ficou em paz, ia visitar a mãe, né? Só não queria morar com a mãe porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Então ela não é besta. Então ela ia visitar a mãe, sempre cuide. A bonitinha da Isabel nunca foi visitar a mãe, não queria saber da mãe, pagava ali os custeios, mas não quer saber da mãe. Findou ali a história, que a mãe da Laura terminou, né? Não sobrevivendo à doença. Isabel tocou a vida dela, foi embora para outra cidade, não tem contato com a irmã nenhum, nem para dizer bom dia, boa tarde, como é que você tá viva? Não, mas eu falei, ela não tinha com a mãe, vai ter com a irmã, imagina, até parece, né? Com a mãe que sempre paparicou ela vai ter isso com a irmã? Não vai. Mas a Laura tá em paz, ela fala, eu tô em paz, porque o que elas fizeram para mim a vida inteira eu perdoei, mas eu acho que elas não se perdoaram.
Talvez agora tá caindo a ficha dela. Porque agora a Isabel é mãe. Porque agora a Isabel sabe o que é dividir amor, ter que dividir amor. E parece que ela segue os mesmos passos da mãe com os filhos. Assim, você só dá o que você tem, né, gente? Então, gente, essa foi mais uma história com superação. Superação, porque a Laura Leal volta por cima, conseguiu se livrar de uma mãe que hoje nós sabemos que é narcisista, uma irmãzinha narcisista, que só pensam nelas, mas ela está bem, obrigada. Já é uma pessoinha, assim, uma senhora, mas está bem rodeada de netos, de bisnetos e feliz e vivendo a vida tranquila e em paz que ela sempre quis viver. E teve muito amor, e dá muito amor. É muito amada. Pelo que eu li, é bastante amada. Então, meus queridos, muito obrigada por mais esse dedo de prosa. E saber, sempre, gente, o bem vai vencer o mal. Sempre. Basta você crer. Então, um beijo e até a próxima história do nosso Alô Assombração!